O título da mensagem de hoje é Promessas Muito Excelentes. E o texto que nós vamos, neste momento, meditar, encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 12 ao 17. João 14, versículo 12 ao 17. E diz assim o Evangelho segundo João: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, Jesus aqui está se despedindo dos seus discípulos. Contudo, Jesus também está os instruindo. E instruindo a quê? Dando instruções para quê? Para o serviço que eles haverão de ser responsavelmente comissionados. Mas Jesus os deixaria aqui avisados que jamais iria abandoná-los, que todos os seus discípulos, eles haveriam de ser muito bem assistidos, bem assessorados. E olha, tal assistência iria tranquilizar as suas vidas, pois eles iriam ser capazes de realizarem obras maravilhosas. E além do mais, ainda que Jesus não iria estar fisicamente com eles, contudo, não perderiam a comunicação com o Senhor, pois poderiam orar e Ele haveria de ouvi-los. E não somente isso, mas também nessa assistência estava aqui incluso que teriam a presença do Senhor por meio do Espírito Santo, o qual iria consolar a cada um deles, o qual iria aconselhar a cada um deles, iriam lhes guiar, iriam lhes ajudar, iriam lhes proteger, iriam lhes dar poder. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, quando em seu ministério terreno, como de fato um excelente líder, como o sumo pastor, como um sublime mestre e como um zeloso, amoroso e verdadeiro pastor, Jesus, ele supriu as necessidades de seus discípulos. E dessa forma, agora que Jesus voltava ao céu, dava-lhes o excelente privilégio de poder orar ao Senhor, de poder orar a Ele, a fim de que fossem por Jesus assistidos quando enviassem o seu Espírito Santo. E dessa forma também operassem obras grandiosas, obras como Ele as realizou, e obras maiores ainda. Portanto, Jesus os quer deixar cientes que em nenhum momento irá abandoná-los, mas, ao contrário, Ele estará com eles e estará para sempre quando for e enviar o seu Espírito Santo. Então, querido, Jesus sabia o quanto cada um daqueles seus discípulos eram fracos. Jesus sabia que eles eram
completamente incapazes. Incapazes de seguirem adiante a sua caminhada, sozinhos. Pois afinal, ali naquele momento em que ele diz que iria ao Pai, que precisava que ele fosse, aqueles homens, quando tomaram essa notícia, eles ficaram muitíssimos perturbados, porque não haveriam de ter mais a presença física dele em vosso meio. E dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, para acalentá-los, para consolá-los, para acalmá-los, Jesus então apresenta neste texto 3 sublimes e maravilhosas promessas, para que dessa forma os seus corações já não mais se perturbem pelo fato de logo mais não poderem mais vê-lo. Então vamos ao texto, versículo 12. E mais uma vez lendo, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então Jesus, como falamos há pouco, está se despedindo. E ao mesmo tempo, deixando-lhes, ou seja, deixando aos seus discípulos uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de coragem. E deixa a fim de que seus discípulos fiquem preparados para tão logo realizar o quê? O trabalho na obra do seu rei. Dar continuidade. E quanto a este trabalho, meus queridos, Jesus ele lhes fala da seguinte forma. Ele diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Agora, será que as obras que Jesus realizou são tão desconsideráveis ante as obras que os apóstolos realizaram quando Jesus ascendeu aos céus? E a resposta é evidente que não, pois as obras maiores que realizariam não tratam do quesito qualidade, mas do quesito quanto à abrangência, ao alcance e à quantidade. Afinal, o servo não é maior que o seu Senhor. Sendo assim, os discípulos de nosso Senhor, que ali estavam um tanto desanimados, entristecidos, poderiam se encher de muita confiança, pois o trabalho que fariam seria muito grande, ou seja, indo além de suas expectativas. Entretanto, precisamos entender que o significado de obras maiores aqui não tem o significado dos milagres que os apóstolos realizaram após Jesus ressuscitar e ascender ao céu. Pois, embora os apóstolos tenham realizado milagres, aonde coxos, paralíticos, aleijados andaram, aonde endemoniados foram libertos, onde mortos foram ressuscitados, contudo, queridos, não é relatado na Bíblia que os apóstolos ou qualquer outro andaram sobre as águas. Não é. E embora seja relatado o milagre de ressurreição, como Paulo realizou, como Pedro também realizou, que está lá em Atos, contudo, nada foi igual, nada foi parecido com a ressurreição de um morto há 4 dias, a exemplo do caso de Lázaro. Então, queridos, de fato os apóstolos fizeram milagres que Jesus também fez. Contudo, em meio a algumas diferenças, como há pouco falei, absolutamente nada é comparado ao grande milagre da obra redentora
a qual Jesus enviou quem? Enviou a si próprio como Salvador do mundo, a fim de dar vida a todos quantos estavam mortos em seus delitos e pecados. Dessa forma, quando Jesus fala aos seus discípulos que eles farão coisas ainda maiores do que estas, Jesus está se referindo à proclamação do Evangelho e, consequentemente, a um maior número de convertidos e ainda conseguinte a isto, ou seja, a esse número de convertidos, a uma maior difusão, propagação do Evangelho que ocorreria por meio do ministério de seus apóstolos. Agora, a obra visível de Jesus no seu ministério terreno parece de fato algo pequeno diante da obra iniciada pelos apóstolos através da proclamação do Evangelho. Nós não temos nos Evangelhos algum sermão que Jesus proclamou que ao fim tenha resultado na conversão de 3.000 almas. Não tem. Mas foi exatamente o que se deu quando Pedro, em Pentecostes, ao falar das grandezas do Senhor, 3 almas ali foram salvas. Portanto, isso transcende em tamanho e em quantidade os milagres que Jesus fez durante seu ministério terreno. Vai além. E consequente a isto, os apóstolos e demais discípulos que iam sendo salvos vão de forma categórica realizando obras que ultrapassam a muito o que fora feito por nosso Senhor no tempo terreno, quando eles levam a poderosa e salvadora mensagem do Evangelho aos gregos. E isto quer dizer, quando eles levam as mensagens aos gentios, a todos os povos e nações e a toda criatura, inclusive a mim e a você. Portanto, proclamar o Evangelho a toda criatura tem o fim de chamar mortos à vida. Quando eu digo, olha, eu vou ali pregar, eu vou ali proclamar, eu vou ali evangelizar, eu vou ali falar aquelas pessoas sobre o Evangelho, eu estou dizendo, olha, eu vou ali porque eu quero proclamar esse Evangelho para chamar mortos à vida. Quando eu vou proclamar o Evangelho, quando eu vou propagar este Evangelho, tem o fim de estabelecer a paz entre os pecadores e Deus. Tem o fim de fazer dos inimigos de Deus filhos agora adotados por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A proclamação do Evangelho é algo excelente e sublime, e nada há maior que isto. De fato, queridos, as obras terrenas de Jesus, diante dos olhos de João, quando ele aqui escrevia este Evangelho, pareceu menor que a grandeza universal da obra realizada pelos apóstolos, em especial quando ele olha logo mais na frente as igrejas que foram estabelecidas, que foram fundadas, plantadas ao final do século I. O reino cresceu. E se olharmos para toda a atuação de nosso Senhor Jesus Cristo no seu tempo terreno, em comparação ao que aconteceu e acontece até os dias de hoje em toda a terra, isso por meio da propagação de sua mensagem através dos seus arautos, ou seja, através dos seus mensageiros, dos seus servos e das suas servas, não nos resta qualquer dúvida que acontece o que de fato ele nos deixou dito: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Portanto, meus irmãos, como é maravilhoso nós enxergarmos aqui a bondade do Senhor de conceder a mim e a você
o privilégio de exercermos nosso ministério, o ministério da reconciliação, como embaixadores do Evangelho, permitindo que nós, pobres, fracos, incapazes, servos e servas, permitindo que nós façamos tais obras, e que essas obras sejam mais frutíferas que as dele quando ele aqui estava na terra. E Jesus deixa que nós façamos. Agora, por que é assim, Gabriel? Por que será que é assim? Por que que nossas obras são maiores? Como já sabemos, não somos melhores que nosso Senhor e Salvador. Ou seja, o servo não é maior que o Senhor. Há quem queira ser, mas a Bíblia diz que não é. Talvez é porque esse não seja servo. E se é servo de outro Senhor. E aí ele quer ser maior do que o capeta. Aí tudo bem, aí ele com o capeta ele se vira para lá. Mas Jesus é quem diz, é Ele quem diz que nós como seus discípulos, você é discípulo de Jesus, se você é discípulo de Jesus, Ele diz, olha, vocês irão fazer obras maiores que eu fiz quando estive na terra. É Ele próprio que está dizendo. Mas por que, Davi? A resposta, Jesus diz, porque eu estou indo para o Pai. É por isso que vocês vão fazer essas coisas. Aqui está o porquê. Ou Jesus vai para o Pai, ou nada feito. Ou seja, se Jesus não tivesse seguido a sua caminhada, a sua cruz, a fim de consumar a obra, objeto de sua vinda como homem à terra, não poderíamos ter feito obras maiores como as temos feito. Só fazemos porque Ele foi para o Pai. Portanto, as obras maiores não é o resultado, bote isso, se você ainda não tem na sua mente, na sua cabeça, as obras maiores não é o resultado do poder e da força dos discípulos, mas sim da obra salvadora de Deus, realizada e consumada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que você faz que vai determinar que você vai fazer obras maiores, mas é o que Ele já fez antes. Dessa forma, a condição para realizar essas obras que estão aqui agora em ênfase, Jesus de antemão chama a atenção, a seriedade do que Ele irá declarar. E é tão sério que Ele diz, olha, em verdade. Há outras versões que Ele diz, em verdade, em verdade. Ou seja, Ele diz, olha, prestem atenção no que eu dizer, porque isto é muito sério. E assim Ele declara que somente os que crerem nele são os que poderão fazer estas obras. Essas obras maiores. Portanto, os discípulos de Jesus só podem e só poderão realizar obras maiores porque antes Ele caminhou para a cruz. Dessa forma é como diz o pastor Wernher Bohr. E ele diz da seguinte forma: a obra terrena de Jesus aconteceu antes da cruz e se encaminhava para a cruz. A obra dos discípulos parte da exaltação de Jesus. É só depois da cruz. É só depois que Ele é exaltado. É só depois que o Filho e o Pai é glorificado. As obras que fazemos, que são maiores, ocorre porque somos apenas instrumentos de Jesus
em suas mãos ao seu pleno serviço. Já Jesus, no seu tempo terreno, sabe o que ele era? Ele era o Deus encarnado, ministrando o seu poder na terra, aonde queria e em quem queria. Ele não é usado por ninguém. Agora nós somos usados por ele. O poder é dele, não é de nós, não emana de nós. Sendo assim, queridos, ainda que Jesus não esteja mais fisicamente no meio dos seus discípulos, pois ele está assentado à direita de Deus Pai, ali ele continua poderoso, portanto, de forma soberana, capaz de fazer sua obra redentora propagar-se na terra por meio do seu Espírito Santo, de forma semelhante quando ainda estava na terra. E por assim ser, não haverá impossibilidade nenhuma para nós, Davi, os seus remidos, aqueles que por eles foram salvos. Não haverá impossibilidade alguma de fazermos a obra qualquer dessas obras enquanto Jesus estiver nos céus, porque lá ele vai estar intercedendo junto a Deus Pai. Portanto, nós só fazemos essa obra porque primeiro Jesus foi à cruz. Se Jesus não tivesse ido à cruz, eu não estaria aqui hoje. E se eu não tivesse crido na obra redentora da cruz, eu também não estaria aqui. Talvez agora estaria terminando de tomar o 2º litro de uísque, fazendo meu culto ao Senhor da minha vida, Satanás. Talvez eu estivesse, ao invés de aqui, com toda certeza, traindo a minha esposa, desrespeitando meus pais. Só estamos fazendo as obras maiores que Jesus, porque ele antes fez a maior obra de todas. Ele foi à cruz. Ele consumou a obra salvadora do Pai. Ele foi obediente ao objeto da sua vinda à terra, para ser propiciação, pagamento do meu e do seu pecado, para que dessa forma possamos fazer obras maiores do que a dele. Mas tudo isso depende dele e não de nós. O que nós temos só que fazer é fazer. O que temos que fazer é fazer. E você? Tem feito o que você de fato tem que fazer? Somos discípulos. E isso não nos torna poderosos por nós mesmos, pois somos fracos e incapazes. No entanto, nosso Senhor, ele age em nós. Ele age por nós. E age através de nós. E por vezes, ó besta, ele faz tudo isso e você nem sabe. Ele usa você para o louvor da glória dele e você nem sabe. Então, queridos, as obras maiores não são dos discípulos, mas são de Jesus. Portanto, o poder da revelação
e do agir do Deus Pai vai refletir no Deus Filho. E refletindo no Deus Filho, dessa forma se estende aos bons, fiéis e remidos servos. E então Jesus, o que é que ele faz? Ele ora ao Pai. E quando ele ora ao Pai, a obra do Filho acontece quando ele peticiona, ele pede ao Senhor, ele pede ao Pai. Assim, também é a obra dos discípulos. A obra nossa como discípulos está fundamentada na oração. Mais uma vez, o pastor Werner Bohr, ele diz que sucesso é atendimento da oração. Sucesso é atendimento da oração. Isso é um prato cheio para as heresias que praticam por aí. Contudo, podemos afirmar nessa frase, podemos afirmar que a promessa de sucesso se dá quando todas as nossas orações são atendidas. Se sucesso é atendimento da oração, então o sucesso só acontece se todas as nossas orações são atendidas. Mas veja o que Jesus fala no versículo 13 e 14. Ele diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Ô glória! Começou a fazer a lista? Então, queridos, Jesus, ao declarar que fará o que nós pedirmos em seu nome, pode nos trazer um entendimento que os pedidos têm uma abrangência extremamente grande e incondicional. É só pedir e dizer: é no teu nome, é no nome do teu filho, é no nome de Jesus. Contudo, meus irmãos, estes versículos eles estão plenamente vinculados ao versículo anterior, ao 12. Ou seja, as obras que Jesus fez e as obras maiores, infelizmente muitos têm tido um equivocado, maléfico e diabólico entendimento quanto a esta passagem. Olha, é promessa do Senhor. Creu, pediu, e é no nome dele, olha, ele dá. Porque veja, esse entendimento aqui diz que Jesus está prometendo que peçamos esse entendimento que as pessoas têm equivocados. É como se as pessoas dizem assim: nós vamos pedir o que nos apraz pedir, o que nós queremos pedir, o que nós desejamos pedir, e aquilo que pedimos será nosso. Eu pedi, é meu. Eu peço até a mulher dos outros, é minha. É tudo. Então, queridos, isso irá nos remeter, sabe o quê? A história com E, não com H, de Aladim e a lâmpada maravilhosa. Quem já conheceu essa história? Todo mundo aqui acha que é conhecido. Aladim e a lâmpada maravilhosa. Achou a lâmpada, esfrega um pouquinho nela, puf, o gênio aparece. E nós fazemos os nossos pedidos. E de pronto somos atendidos. Ou seja,
Nesse caso aqui, nós somos o Aladim. A oração é a lâmpada. E Jesus é o gênio rendido aos nossos pedidos. Ou seja, nós somos o amo. E Jesus é o servo. Queridos, de fato, quando oramos, crendo e em nome de Jesus, nossa oração ela toma o destino do trono dos céus. Evidente que sim. Eu creio e lanço a oração no nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela vai ao trono dos céus. E aqui está o segredo para que nossas orações tenham sucesso, ou seja, sejam atendidas. E eu fico olhando quando Jesus diz isso aos seus discípulos, que palavra de encorajamento, meus irmãos. Que promessa encorajadora. Primeiro ele nos promete, olha, Micaela, se você crê em Jesus, ou melhor, vamos fazer de conta que é Jesus falando com você, se você crê em mim, as obras que eu fiz, você as fará e maiores ainda. É mesmo, que promessa. Estavam todos aperreados. Ele disse, olha, não se preocupe, não se aperreiem, não turbem os vossos corações, não se perturbem. Ele começa o primeiro versículo desse capítulo desse jeito. Então vejam, é uma promessa maravilhosa. Ele disse, não se preocupe, olha, o que vocês estavam fazendo comigo ao lado de vocês, vocês continuarão fazendo, e olha, e coisas maiores. Aí depois ele diz, agora olha, vocês, e não vai ser só isso, vocês podem orar a mim, vocês crendo, orem a mim, que eu vou atender as suas petições, os seus pedidos. É uma promessa estrondosa para pobres discípulos fracos e incapazes como nós somos. Então as orações feitas no nome de Jesus têm todo sucesso, pois não são orações feitas com o quê? Não são orações feitas com egoísmo, não são orações feitas pensando nos interesses próprios, mas sim nos interesses pela obra do reino de Deus. Ou seja, é uma oração de sucesso essa. Você não ora com egoísmo, a fim dos seus próprios interesses, nem tampouco, mas você ora a fim da propagação do reino de Deus. Então são corações lastrados na vontade de Deus e não nos desejos particulares que vão ter orações de sucesso. São orações que se originam da fé e por isso os pedidos são baseados na vontade de Deus. Podemos enxergar nessa promessa de Jesus um incentivo para que nos dediquemos a essas simples, mas importantíssima atitude de orar. Você ora. Você ora com frequência. Se você não ora, preste bem atenção que Jesus está falando sobre a oração. Mais uma vez. Que o que ele nos fala hoje venha nos incentivar a uma vida de dedicação, a esse ato simples que é orar. Mas é muito importante orar. É simples, mas tem uma importância fabulosa. E sabe por quê? Porque quando oramos nós temos um excelente e inigualável amigo. Sabe onde? No reino dos céus. Não é no palácio da alvorada. Você não tem alguém para resolver seus problemas no palácio do governo da Paraíba, no palácio presidencial do Brasil ou no palácio presidencial dos Estados Unidos. Não, você tem um amigo que está no reino dos céus e ele está inserido em uma grandiosa posição na corte celestial.
Ele está lá e advoga e intercede por mim, por você, por todos nós, ao Deus Pai. E se nossas vidas estiverem sendo vividas em honra a Ele, os nossos pedidos serão atendidos. Vejamos aqui que quando Jesus se despede de seus discípulos, Ele diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Ou seja, Jesus aqui está dizendo que a oração que fazemos segue a Ele. E o que Ele também, e que é Ele também que irá atender essa oração. Portanto, como discípulos de nosso Senhor, temos todo o direito, embora não um direito merecido, mas gracioso, de orarmos a Ele. Precisamos também entender que necessitamos orar ao Senhor, visto que somos excessivamente carentes, pois por mais que tenhamos muitas coisas e sejamos alguém importante, ainda assim nestas coisas não encontraremos absolutamente nada do que possa de fato atender às nossas precisões e necessidades. Muitas vezes você tem um bom emprego, você tem uma aposentadoria, você tem um bom conhecimento cultural, intelectual. Você pode ter todas essas coisas, mas tem uma alma vazia ainda. E sabe por que isso acontece? Porque somente em Deus é que está a preciosa riqueza que tanto carecemos. Assim como é somente Ele que pode nos conceder essa riqueza. Há muita gente procurando em tantas outras coisas, em todas essas coisas que são legais: curso, emprego, trabalho, empreendimento, casamento, tantas outras coisas. São legais, não há ilegalidade nisso. E também tem gente procurando essas coisas, procurando encher a sua alma com aquilo que ela tanto carece, com coisas que são ilícitas, que são ilegais. As drogas, praticar furtos, ter o que não é seu. E vão procurando e no final a alma está vazia. E continua vazia e vai continuar vazia enquanto não buscar Deus, por meio de Jesus Cristo, que é onde existe a preciosa riqueza que tanto carecemos. E sabendo que somente é Ele que pode nos dar e mais ninguém. Portanto, nestas palavras de nosso Senhor, aqui está sendo apresentada de forma contundente uma premissa, ou seja, uma proposição, ou seja, uma explicação, para que através delas possamos entender e tirarmos a correta conclusão quanto à nossa oração como discípulos. Pois Jesus nos diz que a oração deve ser feita em seu nome. É a premissa, aqui está a explicação. A oração tem que ser no meu nome. A oração tem que ser feita no nome de Jesus, em o nome de Jesus. E fazer uma oração no nome de Jesus não quer dizer que isto, por si só, cause algum impacto no reino celestial. Não há aqui uma fórmula mágica. Só porque usamos ao finalizar nossas orações em nome de Jesus.
aí vai dar tudo certo. Não é simpatia, não é mandinga. Não é porque usamos no final em nome de Jesus que dessa forma haveremos de ter sucesso naquilo que pedimos. Queridos, pedir ao Pai Todo-Poderoso que está no céu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo que pedir o que Jesus iria pedir. E com toda certeza, Jesus só iria pedir o quê? O que agradaria e glorificaria a Deus, a fim que seus propósitos fossem realizados. Me diga uma coisa, você ousaria pedir a seu pai alguma coisa que você sabe que ele detesta? Que ele não quer que você nem pense, não é fale não, nem pense nisso. Você ousaria? Assim é a nossa oração ao Pai que está no céu. Aliás, é muito pior. Pedir o que não é do agrado dele, esqueça. E quanto mais insiste, mais pior fica. Pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. Terça-feira nós falamos sobre isso, a oração de Jesus no Getsemane. Terça-feira de novo, quem não veio, terça-feira de novo nós vamos falar sobre oração mais uma vez. É bem pertinente, né, no culto de oração. Então, queridos, com toda certeza, Jesus só iria pedir o que iria agradar ao Senhor, e não só agradar, ele iria glorificar a Deus, a fim de que o que também os propósitos dele sejam realizados, sejam concretizados. Portanto, usar o nome de Jesus na oração é algo de profunda e imensa responsabilidade. Não resta dúvida. É simples orar, não é? Tem. Alguns falam Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão e por aí vai afora. Tudo bem, não tem problema, é Deus dele mesmo. Outros falam Deus amado, Pai querido. Outros dizem Jesus eu te amo. E começa por aí, vai tudinho. Não tem problema, a oração é simples. Ou você diz Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és meu Pai. Não é Pai, eu te amo, eu te adoro. O grande problema não está nessa parte. O grande problema está quando a gente começa a pedir. Porque aí nós temos responsabilidade no que estamos pedindo ao Senhor. O pastor Warren Wiersbe, ele faz uma leve, mas é leve comparação a esta responsabilidade. Preste bem atenção. Quando eu falo leve, porque é uma comparação muito longe, mas dá para a gente ter ideia, ajudar a gente a pensar. Ele diz: quando um amigo diz, pode usar o meu nome, está lhe dando um grande privilégio, bem como uma tremenda responsabilidade. Alisson chega para mim e diz: pastor, eu estou precisando de um emprego. Aí eu pego um cartão meu, sei lá, nem cartão não tem, mas vamos lá que eu tenho. Entrego um cartão a ele e digo: olha, vai em tal empresa, chegue lá, procure fulano de tal, ele é o dono da empresa, e diga que fui eu que te mandei, fale no meu nome, use o meu nome. É uma grande responsabilidade. Aí Alisson vai, chega lá, é atendido o seu pedido, ele é admitido, aí ele só faz caca. É outro, né?
Você entendeu? É o de Campinas, São Paulo, não é o de Campina Grande. Não é o de Bodocongó, não. É um privilégio usar o nome do amigo, mas é uma grande responsabilidade. É um privilégio nos dado orar ao Senhor em seu nome, mas é uma grande responsabilidade. Veja o que eu e que você, o que nós estamos orando. Vamos ver o que nós estamos orando, querido. É sério, ó. É seríssimo. Há muita gente que tem abrido a boca e feito orações loucas, pedidos loucos, com promessas doidas. E Jesus é que está passando vexame. Sendo assim, precisamos ter o zelo, ter o zeloso cuidado de estarmos muito seguros de que estamos pedindo em nome de Jesus, ou esteja, estamos pedindo o que Jesus iria pedir. Jesus, ao dizer, e eu farei o que vocês pedirem, isso tem base e fundamento no tudo que Deus nos revelou em sua palavra sobre a oração, meus irmãos. Vamos lá. Pastor, então está aqui, ó. Jesus está dizendo, eu farei o que vocês pedirem. Já que a gente tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade, aonde é que a gente vai procurar ter essa responsabilidade para não estar falando besteira e não estar pedindo besteira? Jesus revelou tudo em sua palavra. Nós temos que entender que a oração a Deus, em nome de Jesus, não é uma carta branca para usarmos em tudo quanto desejamos. A oração não é um cheque assinado em branco para preenchermos ao nosso bel prazer, da forma que desejamos. Não é. Tem orações que, entre algumas, que eu fico pasmado. E uma delas é quando alguém está doente, de uma doença muito grave. E a pessoa diz que ora, pede a cura e ao final já decreta, está curado. E ao final nada disso acontece. E aí depois fica botando a culpa na vida da pessoa que estava doente, porque não ficou curada, porque não teve fé. Queridos, quando Jesus diz em meu nome, preste bem atenção, quando ele diz assim, em meu nome, ele está exatamente aqui limitando o meu e o seu pedido. Ele está botando limite. Você não tem cartão ilimitado não, cartão de crédito ilimitado com Jesus não. Tem limite. Portanto, o Senhor, Ele não está nos garantindo atender a todos os nossos pedidos, pois Ele não vai atender aos pedidos que contradizem a sua santa e divina natureza, e tampouco a tudo quanto se opõe aos seus propósitos. Outro dia eu conversava, foi com Paulo Sérgio, eu dizia, olha, teve uma mega cena da virada, era 300 milhões. Foi 300 e tantos milhões. Eu disse, Paulo Sérgio, se não tiver no propósito de Deus, na minha, na sua vida, e na vida de qualquer cristão lavado e remido pelo Senhor Jesus, agora tem que ser crente.
se não tiver no propósito do Senhor de nós sermos ricos, eu posso trabalhar até a mão cair, até os pés virarem calo puro. Eu posso tirar 10 mega-senas da virada, eu tirando e ficando pobre no outro dia. Se não houver propósito dele nisso, não acontece. Você pode morrer de pedir. Morra de pedir. E vai morrer mesmo de pedir. E não vai acontecer. Ele não muda o seu propósito. Jó bem disse isso. Ele disse: eu sei que teus propósitos não podem ser pedidos. Nós não decretamos nada ao Senhor, mas Ele decreta na nossa vida. E o que Ele falou, está falado. É a vontade do Senhor que vai prevalecer, e não a minha e nem a sua. E o problema de nossas orações reside exatamente aqui, pois quase sempre oramos com pedidos completamente fora dos planos de nosso Senhor Jesus Cristo, e pedidos que não vão glorificá-lo. Nosso irmão, o apóstolo Tiago, ele muito bem falou sobre isso, quando ele disse que pedimos e não recebemos, visto que pedimos errado, a fim de agradar as nossas mais egoístas e equivocadas vontades. Não recebe porque pede errado. Riquezas, bens e prosperidade material nem sempre são bênçãos em nossas vidas. E Jesus, sabendo disso, por muito nos amar, não nos concede. Porque Ele sabe até que ponto isso vai ser bom na sua vida. Ele te conhece, careca. Eu estou falando de mim. Sei que tem mais 2 aqui. Ele sabe. Ele sabe que pode mudar. Ele não é feito Alisson e Roberta, que Sarinha bate o pé, esperneia, grita e faz assim: eu quero, mamãe. Aí mamãe, que já não aguenta mais o choro, está aperreada, querendo cuidar de outras coisas, tome. Com ele, o buraco é mais embaixo. Agora, tudo quanto for bom para nossas almas, dado o fato de serem coisas que estão centradas na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, haverão de nos ser concedidos para experienciar estas coisas, glorificando o nome do Senhor. O fato de desejarmos essas coisas pequenas, que longe estão dos propósitos de Deus, explica porque há muitos cristãos por aí, capengas, que são mancos espirituais, e por não desfrutarem das experiências, do desejo e do cumprimento da vontade do Senhor em suas vidas, são fracos, são tímidos e completamente indispostos no serviço da obra do Senhor. Queridos, olha, a oração é importantíssima. Aí às vezes eu já vi algumas vezes uma ilustração dizendo uma ave com 2 asas. Aí tem a ave, tem a asa da oração e tem a asa da palavra. Aí você tem que ter as duas. De fato, é uma ilustração boa, porque não sei se você já viu, né? Às vezes antigamente não se podia ter papagaio em casa. Hoje é difícil, a não ser com autorização do IBAMA. Mas antigamente se cortava uma asa só para que não conseguisse dar voos longos. Logo que quisesse voar, caía logo os bichinhos. De fato, se nós não orarmos, é algo que falta. Jesus está dizendo aqui: orem. Agora, para orar é preciso saber orar.
Aí tem a outra asa. O grande problema é que a outra asa não é a parada só as penas dela, não. É a parada mesmo deixando cotó. Ninguém está nem aí com a palavra. Aí por não saber nada sobre a palavra, não sabe pedir. E por não saber pedir, não recebe. Aí começa a ficar malcriado, desobediente. Obra? Não. Obra ficou para os bestas fazerem, eu mesmo não. E aí até que ponto nós podemos encontrar alguém que tem de fato o Espírito Santo de Deus habitando nele? O pastor John Charles Riley, de forma bastante acertada, ele diz: nossos frágeis desejos são a causa da nossa mórbida, ou da nossa performance morta na vida cristã. Nossos frágeis desejos são a causa da nossa performance morta, capenga na vida cristã. E ele diz mais também, o pastor Charles Wright: os que fazem muito para Cristo nesse mundo sempre demonstram ser pessoas que oram bastante. E é claro, estas oram em nome de Jesus, como Jesus iria orar. Em tudo que dissemos, até o momento, quando oramos e somos atendidos, subentenderemos nisso que a nossa vida cristã e o serviço que estamos prestando a Cristo e seu reino está sob uma perfeita e correta orientação bíblica. Então vejamos, o versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Queridos, quando amamos alguém, este sentimento sublime é expressado no que diz respeito ao nosso viver, ou seja, quando vivemos na intenção de honrar e agradar aquele a quem amamos. Quando amamos, queremos honrar. Quando amamos alguém, queremos agradar. O casal mais novo aqui da igreja, os noivos, apaixonados, amam um ao outro. Um quer agradar o outro, um quer honrar o outro. Não é assim? Então é isso. Com Jesus é do mesmo jeito. Se nós o amamos, nós queremos honrá-lo. Nós queremos obedecê-lo. Portanto, Jesus com toda certeza está aqui se referindo ainda ao versículo anterior. Talvez aqui, não mais que 1 ou 2 horas atrás, Jesus já havia declarado aos seus discípulos o seu novo mandamento. Lá no versículo 34 do capítulo anterior, do capítulo 13, quando ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E Jesus também já havia dito para que não se preocupassem de forma perturbada, mas que crescem em Deus, e porque crerem em Deus, iriam crer nele também, deveriam crer nele também, no primeiro versículo do capítulo 14. Como também disse para que crescem nele, porque havia dito que ele e o Pai eram um. O versículo 11 de João 14. Então, meus irmãos, dessa forma, quanto ao contexto dos versículos aqui já comentados, que nós já comentamos, em que Jesus afirma que aqueles que creem nele farão obras que ele já havia realizado e outras ainda maiores, versículo 12, e que crendo, quando orassem em seu nome, iriam pedir e ele iria os atender, versículo 13 e 14. Jesus, ele quer que seus discípulos, eles creiam convictamente nele, para que amem uns aos outros, para que exerçam o seu poder sobre suas vidas, e para que de forma correta eles orem e sejam atendidos.
Mas é preciso crer. E crendo é preciso amar. A fé deve ser demonstrada em amor. E o amor em obediência. Para guardar estes mandamentos de nosso Senhor, se faz necessário amá-lo. Quem não ama Jesus está nem aí o que a palavra dele diz que tem que fazer ou não. Eu vejo para a igreja para dar essa resposta. A obediência. Outro dia. A obediência às suas ordens está completamente condicionada a amá-lo. É preciso amá-lo para obedecê-lo e assim honrar suas ordens completamente explícitas e claras na sua palavra. E agora, citando o pastor William Hendricks, quanto a isto, ele comenta, parafraseando as palavras de Jesus, como que Jesus dizendo: se vocês me amarem com conhecimento e intenção, ou seja, com verdade, de forma verdadeira, então aceitarão, obedecerão e guardarão as normas que instituí para regular o quê? As suas atitudes interiores quanto à conduta exterior. O seu ser interior e o que você é e se mostra por fora. Portanto, amor precede a obediência. E por fim, versículo 16 e 17. E a Bíblia diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E aqui a última promessa, dentre essas três. Uma promessa expressa por nosso Senhor. Aqueles que foram amados por nosso Senhor Jesus Cristo e por isso passam a amá-lo e consequentemente obedecer seus mandamentos, estes receberão uma grande e espetacular bênção. Jesus irá interceder ao Pai e solicitar um outro conselheiro, o Consolador. Aquele que é o Espírito da verdade é justamente este Consolador. Jesus chama o Espírito de outro conselheiro ou de outro consolador. Como também Jesus nos chama de Espírito da verdade. E o termo grego traduzido por consolador é Paracletos. E somente João é quem usa esse termo no seu evangelho. O significado deste termo é chamado juntamente para assistir. O Espírito é o Consolador, como Jesus é Consolador. A palavra grega para o outro tem dois significados. Esse outro Consolador, ela tem dois significados. Um significa outro diferente, que é héteros, e o outro significa outro igual, que é allos. Dessa forma, queridos, em resposta à oração de Jesus, o Pai enviará outro Consolador, isto é, outro igual, o mesmo. Assim, o Espírito Santo de Deus, com a mesma natureza, ele tem a mesma natureza e atributos do Pai e do Filho. O Consolador estará com os discípulos a fim de ajudá-los, a fim de defendê-los, a fim de protegê-los, a fim de advogar mediante o tribunal. Ele irá consolá-los, contudo, não vai consolar os seus discípulos como pobrezinhos coitados. Já passou esse tempo.
mas como aqueles que têm a promessa de que estarão assistidos por nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, em todas as ocasiões e até o fim. Jesus garante que estará conosco para sempre. Eu vou estar com vocês para sempre, é o que ele diz. Portanto, uma vez que somos habitados pelo Espírito Santo, seremos habitados para sempre. Você sabe o que é sempre? É eterno. É por toda a vida e vida eterna. E assim Ele nos consolará. Assim, Micael, Ele vai nos guiar. Ele vai nos dar poder. Quando estivermos angustiados e aflitos, então Ele chega junto e nos consola. Quando estivermos confusos e perdidos, o Espírito Santo chega junto e nos guia, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando estivermos fracos, aí Ele nos fará fortes. O Espírito Santo é a verdade. Ele é a fonte da verdade. E somente os verdadeiros cristãos, aqueles que se tornaram novas criaturas, são os que recebem os ensinamentos da verdade ministrados por meio do Espírito. Só estes recebem. Isso tudo que eu falei aqui, nos ouvidos de quem não é cristão, é mesmo que uma lata batendo nos seus ouvidos. Não há interesse. Veja o perigo da desatenção e do desinteresse à palavra de Deus. Leva ao entendimento que esse não ama a palavra, esse não ama a palavra. Olha, quem é a palavra? Senão Deus. Somente os cristãos, aqueles que se tornaram novas criaturas, são os que recebem os ensinamentos da verdade ministrados por meio do Espírito. Somente os cristãos, somente os nascidos de novo. Você é um. Se você é, você está recebendo os ensinamentos com alegria no coração. E quando Ele assim o faz, guia então a cada um pelo único e verdadeiro caminho e o santificam para a glória de Deus. Jesus disse: o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas nós vemos e o conhecemos. O Espírito leva o pecador ao conhecimento. É somente Ele. É só o Espírito Santo que leva o pecador ao conhecimento do pecado. É somente o Espírito Santo que leva o pecador ao arrependimento. É somente o Espírito Santo que leva o pecador à fé, ao conhecimento da justiça, ao temor de Deus. É somente o Espírito Santo que leva a uma vida de esperança e também a uma vida de amor. E isto são questões de ordem espirituais. Portanto, quanto a estas coisas, o mundo não as compreende, pois lhe parece o quê? Loucura. Diferente é a verdadeira igreja de Cristo, aquela que recebeu o Espírito Santo. Você é essa igreja? Que recebeu o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai ficar com você até que Jesus, o dono da igreja, venha então buscá-la. Mistério do louvor.
Espírito Santo foi dado à igreja para suprir as fraquezas e necessidades dos discípulos de nosso Senhor. Para que estes venham buscar o conhecimento da vontade de Deus em sua palavra. E quando buscar esse conhecimento, possam ser aí sim cheios do Espírito. Só poderá ser um cristão aquele que do trono de Deus recebeu por misericórdia e compaixão o seu Espírito. Somente estes são os que esperam de forma desejosa a volta de Jesus. Somente os verdadeiros cristãos. Somente eles desejam a volta de Jesus. Você, em suas orações, em seus pensamentos, tem dito: ô Jesus, tão bom era se tu voltasse agora. Ô Jesus, eu queria muito ir morar no céu contigo. Ainda que no final você diga: eu sei, Jesus, o tempo é teu, a data, quem sabe, é o Senhor, é incerta, mas eu só quero te dizer que se for hoje, eu estou preparado para te receber, porque eu anelo, eu desejo a tua volta. Eu não amo esse mundo, nem nada mais que nesse mundo existe. Eu não sou daqui, Jesus. O Senhor me tirou daqui. O Senhor me tirou deste mundo. Pode deixar a Sara andar aí, não tem problema. O meu mundo agora é o teu, Jesus. Eu morri para este mundo, para viver tão somente para ti, Jesus. Por isso eu anelo, eu desejo a tua volta. Os meus planos, os projetos que fiz aqui, Jesus, são pequenos demais perto da grandeza do projeto que o Senhor tem para mim na eternidade. Aleluia. Sarinha, fica ali perto de Alan. Os projetos de Deus são infinitamente maiores. Se você tem assim o Espírito Santo de Deus, você deseja ardentemente que Jesus volte, e se possível hoje. Não adianta, escuta bem o que eu quero dizer. Não adianta alguém saber sobre verdades de Cristo sem que essas verdades sejam reconhecidas por intermédio da obra sobrenatural do Espírito Santo. Existe muita gente conhecendo sobre Cristo, sabe tudo sobre Ele, historicamente, sabe o dia que Ele foi, o dia que Ele veio, tenta encontrar o dia mais ou menos que Ele chegou à terra, o dia que Ele foi crucificado, tentam saber todos os fatos históricos, sabem muito, mas muito de Cristo. Mas saber todas essas coisas, se não for por intermédio da obra sobrenatural do Espírito Santo na minha e na sua vida, de nada vale. Nenhuma doutrina eclesiástica, nenhuma doutrina de igreja, de denominação, nenhuma doutrina teológica, nenhuma doutrina das ordenanças, quanto à ceia, quanto ao batismo, nem quaisquer ministérios cristãos têm algum valor se estas
doutrinas, se esse entendimento, se esse conhecimento não vem pelo Espírito, ou mesmo, ainda que, e o pior que essas coisas têm minimizado o valor do Espírito Santo de Deus. Isso tem tido muito mais valor. Só um pouquinho de paciência. Eu vou contar um testemunho meu essa semana. Eu fui fazer parte de um grupo. Achei bonito a minha fé reformada, a minha teologia reformada. E lá tinha esse grupo reformado Charles Spurgeon. Usaram até o nome do pastor Charles. Deviam ter vergonha e tirar. E aí, como vocês sabem, eu sempre gravo e edito e faço a parte da pregação no YouTube. Eu lanço na nossa página, lanço no meu Facebook e mando para uma relação de listas que eu tenho do WhatsApp. E também botei nesse grupo do Facebook. E aí chega um incircunciso, pastor, e olha, diz: faz um pouquinho, Roberto, para que essa luz? Eu disse: não entendi. Não, porque se você é uma igreja reformada, o seu culto tem que ser reformado. Continua sem entender. O irmão, por acaso, escutou a ministração do começo ao fim? O irmão vai ver que a nossa teologia é bíblica, que a nossa pregação é expositiva, e que não nós falamos o que tem na mente, mas falamos o que a palavra diz que é. E eu disse: infelizmente, irmão, eu vim para esse grupo pensando em edificar e ser edificado, mas mediante os seus usos e costumes, eu entendo que eu estou aqui como um peixe fora d'água. Que Deus abençoe a vocês todos, mas saia agora deste grupo. Uma teologia por puro conhecimento intelectual que não venha por meio do Espírito Santo de Deus não tem utilidade para nada, e tem para nos condenar ainda mais. Porque quem sabe tem esse conhecimento, sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Jesus veio à terra para pagar os nossos pecados. Ele sabe que Jesus foi crucificado, que Ele foi o pagamento dos nossos pecados. Ele sabe que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia e vive está. Jesus então ele venceu a morte, o pecado e venceu Satanás. E porque nós cremos, vencemos também. Ele sabe de todas essas coisas. O que é que se pode ensinar mais uma pessoa dessa? Além disso, ele só tem o seguinte: é que passar pelo processo sobrenatural do novo nascimento. Porque não tem mais o que ele fazer. Outra coisa que ele queira fazer, como tirar a luz de um culto desse, é como se ele quisesse ser salvo com mérito. Quem brada aos quatro cantos que não é merecimento, mas é graça. Portanto, irmãos, termino com a fala de Paulo em Romanos 8:9, quando ele diz: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uma alma sem o Espírito Santo, ainda que encontre uma religião com todos os seus ritos, continuará cansada e sobrecarregada, até que enfim ouça a voz do Espírito lhe dizendo: vinde a mim. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.